porque é um mês que nós trabalhamos, né, a conscientização, prevenção, né, os alertas gerais ao suicídio, que é o Setembro Amarelo. E nesses lugares eu falei, tá, eu vou, só que eu quero falar sobre isso, mas eu preciso falar sobre felicidade, né? E o momento de um mês, né, que faz referência à dor, a dor em que as pessoas perderam parentes, a dor em que é o mês que mães perderam filhos, que filhos perderam mães também, ou pais, ou algum familiar, né? Irmãos, por exemplo, para o suicídio, eu falei assim, eu aceito as palestras, mas se eu puder falar sobre a felicidade. Então, mudar um pouco, mudar a chave, né? Já é um mês muito, hein, professores, muito pesado, né, para todos nós. Então, falar sobre sofrimento, falar sobre suicídio, falar sobre depressão, mas e por que não falar sobre a felicidade? Então, hoje, essa palestra, quando você falou assim, na outra sexta, calhou de nós vamos abrir um mês falando sobre isso, eu acho que falando sobre mercado de trabalho, as perspectivas para os jovens, né? Para vocês, jovens, adolescentes, mas mais ainda associando isso a um trabalho que traga felicidade. É diferente e que viva a felicidade. É diferente da gente falar de um trabalho em que a gente ganha dinheiro. Eu vou lá e vou fazer meu esforço, vou lá para aquele lugar e vou ganhar o meu dinheiro. Vou suprir minha necessidade, às vezes, ou não, né? Posso suprir ou não, mas é muito bom quando a gente acorda e vive, né, o que a gente precisa viver no contexto da nossa vida, que é a nossa vida, sendo usada para ganhar dinheiro naquilo que a gente gosta de fazer, mas proporcionando e vivendo a felicidade. Então, eu tenho certeza, assim, pelo menos nós quatro, os demais ainda não posso dizer, mas o professor Léo, a professora Marcos, o professor Michael e eu, nós encontramos esse propósito, né? Os porquês da vida que as pessoas acabam se perguntando sempre, né? Por quê, por quê, por quê, por quê? A gente já encontrou isso há algum tempo quando a gente entrou na educação. E a gente vai falar, então, sobre mercado de trabalho, as perspectivas e associar tudo isso à felicidade. Então, eu vou começar falando assim, antes da projeção. A gente precisa ter, na idade de vocês, a gente precisa ter resposta para todas as coisas? Não. Então, não se cobrem, tá bem? Porque todo mundo encontra um momento certo, todo mundo vai encontrar. E existem mecanismos, ferramentas, talvez, né, que a gente utiliza até para auxiliar vocês nisso. Mas não se cobrem quanto a respostas, porque elas chegam, tá? Cada um no seu momento, mas elas chegam. Eu vou começar aqui com a projeção, acho que até falando que somos nós, que se esses dois que estão falando aí. Vamos lá. Meu assistente, vocês já conheceram, que é o Tito. Tito aparece de vez em quando nas aulas. Ele aparece, ele gosta de ver e conhecer os alunos. Bem, nossa palestra vai ser sobre isso, acho que o nosso bate-papo, né? Porque eu vou querer que vocês depois participem aí, mas a palestra é sobre o mercado de trabalho e a felicidade e essas perspectivas profissionais, principalmente na idade de vocês. A idade de vocês é uma idade que, dentro de casa, a sociedade, os familiares, o nosso meio, começa a nos perguntar, né? E aí, tá fazendo tech? Para quê? O que você vai ser, né? E o que você vai ser quando crescer, a fala do Michael, né, do professor Michael, mas a gente não tem resposta, não de imediato, né? E tá certo também não ter agora. Então, tá aí, eu acho que eu comecei assim, eu sou a professora Márcia, eu atuo hoje nas escolas, em 2 escolas da ETEC, então eu tô no Centro Paula Souza desde o ano de 2018, mas eu já passei em outras escolas, então eu já tenho carimbo de algumas escolas, né? Passei pelo Senai, pelo Senac, estou atualmente na Circuito com Escolástica e o Ruth Cardoso. Tenho uma parceria aí de 10 anos já com a FATEC da Praia Grande, com os cursos de qualificação e complementação profissional, mas o meu primeiro lugar mesmo foi em cursos profissionalizantes dentro da Unimonte,
né? Eu comecei há 11 anos atrás, na Unimonte, a convite do professor Wellington, que também é professor da rede, né, da ETEC. Então, foi a convite dele que eu comecei dentro da área da educação, por acaso. Mas foi alguém, olha que interessante, alguém que enxergava em mim o que eu não enxergava. Então, assim, eu não enxergava isso, mas ele já via. Então, ele fez um teste comigo. Ele falou assim: Márcia, eu tenho uma turma pequenininha e eu queria que você conversasse um dia com eles, né? Lá na Unimonte. Onde vai ser? Na Unimonte. Eu falei, tá. Conversar sobre o quê? Ah, você não tá fazendo portuária? Fala com eles sobre o porto, né? Fala como é trabalhar no porto. E aí eu falei, então tá, vou fazer uma fala, né, de 20 minutos. Aí preparei a fala de 20 minutos e fui. Quando eu cheguei lá, tinham 300 alunos no auditório. E eu tremi. Só que eu fui. Antes de entrar, ele falou tanta coisa positiva para mim, positiva, que todo aquele medo que eu tive na hora se transformou em coragem. Eu tinha que tirar isso de algum lugar. E foi fantástico. Eu comecei, então, com essa palestra. Depois dessa palestra, eu fui um olheiro, digamos assim, no lugar certo, na hora certa. Me fez um convite para substituir um professor no Senai. E aí eu entrei e fiquei, e estou até hoje como professora. Vai fazer 11 anos agora em janeiro. E eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Todos os dias eu falo isso para mim. Eu reafirmo. Felicidade a gente precisa reafirmar todos os dias. Então, eu sou muito feliz fazendo o que eu faço. Isso é uma afirmativa. Eu não tenho dúvida quando eu falo sobre isso, né? Hoje estou aí no Escolástica, estou no Ruth Cardoso, estou aí no Circuito e meus dias são preenchidos por essas 3 unidades escolares e aos sábados eu preencho os meus sábados com a Carfer, né, que é uma empresa de treinamentos, e dentro da Carfer nós trabalhamos com um projeto social. Então, o professor Michael está comigo nesse projeto, o professor Leonardo também nos apoia em algumas aulas nesse projeto social, que é um projeto de capacitação de mercado de trabalho, justamente para jovens, né? Por enquanto, eu estou aqui em São Vicente. Através do professor Michael, a gente atingiu um outro público, que é um público de inclusão também para mercado de trabalho, dentro da Casa da Esperança de Cubatão. E essa sou eu, né? Eu sou muito feliz fazendo exatamente o que eu nasci para fazer, e eu descubro isso todos os dias. Eu sou feliz fazendo o que eu nasci para fazer. Sou mãe do Tito, tenho 45 anos, e é isso. Prof, é você. Acho que está aparecendo aí. Tudo bem, gente? Bom dia, turma. Bom dia a todos. Já quero agradecer já a oportunidade né, que o nosso professor Leonardo está nos dando aí nessa manhã. E já quero pedir desculpa, porque eu até comentei com a professora Márcia, né? Aqui na minha rua, por incrível que pareça, esses horários começa a passar caminhão de peixe, caminhão de batata, caminhão do gás, começa a latir cachorro. Então, se vocês ouvirem aí alguns barulhinhos, tá, gente? Eu já peço desculpa por tudo isso, tá? Tenho 36 anos, já atuo já um pouquinho de tempo, já desde os 15 anos eu entro numa sala de aula, né? E desde os 15 anos a minha sala de aula sempre tem jovens, crianças de 8 a 10 anos, né? Então, desde os 15 anos eu estou atuando numa sala de aula. Com os 20 anos, os meus alunos continuam com 8, com 9 anos. Com os 25 anos dando aula, já desde os 25 anos dando aula, os meus alunos continuam com 8, 9 anos. Com 30 anos de idade, meus alunos continuam com 8, 9, 10 anos de idade. Com 35 anos, com 36 anos, meus alunos continuam com 8 e 9 anos de idade. O que eu quero dizer para vocês? O tempo muda, né? As coisas vão se modificando, a tecnologia está entrando aí no nosso dia a dia e nós precisamos sempre estar nos atualizando, porque os nossos alunos sempre terão a mesma idade. Então, isso é muito importante hoje no mercado de trabalho. Né? Tenho 36 anos, casado, tenho um filhão de 8 anos, o David Luca, portador de uma deficiência, né? Eu atuo, tenho algumas especializações
na área aí da educação inclusiva, né? Estou aí me formando como educador social, estou finalizando também uma faculdade, aí uma graduação de assistente social. E quando nós falamos de propósito, né, nós precisamos aí nos autoconhecer, saber o que realmente nos traz alegria, o que realmente nos faz colocar a nossa cabeça no travesseiro todas as noites e ficar em paz, dormir em paz. E poder, no outro dia, poder acordar e falar assim, hoje é segunda-feira. O que para muitos, segunda-feira é um dia terrível, é um dia de ir ao trabalho, de começar uma semana. Para quem realmente sabe o seu propósito, o dia de segunda-feira é um dia maravilhoso. Por quê, Maico? Mas por quê? Porque domingo você não trabalhou, domingo você não deu aula, domingo você não teve esse contato com pessoas. Então é na segunda-feira que vai iniciar o seu melhor dia, né? Mas quando a pessoa tem o seu propósito, e quando a pessoa não tem um propósito, você precisa encontrar o seu propósito. Porque quando você encontrar isso em você, quando realmente você encontrar essa razão de viver, essa sua razão de poder acordar toda segunda-feira alegre, é esse propósito que vai fazer com que você todos os dias acorde feliz, né? Poder cultivar isso nas pessoas, poder transmitir essa sua alegria nas pessoas por aquilo que você faz. Né? Então, já agradeço. Esse poder estar aqui com vocês faz parte do propósito de vida, né? Faz parte de um propósito aí de carreira. É algo que eu comecei lá com 15 anos e, graças a Deus, hoje nós estamos aí plantando, nós estamos andando passos a passos, nós estamos subindo degraus, nós estamos conhecendo pessoas, nós estamos buscando informações, nós estamos formando o nosso network, né? A Márcia vai falar um pouquinho isso com vocês. Nós estamos lendo livros, tá certo? Nós estamos sempre nos atualizando, estamos sempre buscando informações quanto ao cenário em que nós estamos inseridos. Cenário político, cenário religioso, cultura, tá certo? Tudo isso é importante. E eu entendi realmente o meu propósito foi quando meu filho nasceu, meu filho de 8 anos hoje, quando ele nasceu com uma deficiência, eu comecei a perceber que alguns lugares eles tinham dificuldade de aceitar o meu filho, na igreja, na escola, com os vizinhos. Então eu comecei a perceber que era nesse ponto principal que eu deveria começar a me especializar, a buscar o conhecimento, né? Eu percebi que é nesse ponto, nesse propósito, que eu comecei a entender a minha paixão e a minha carreira. Eu comecei a trilhar esses dois caminhos. Ah, mas foi fácil? Não, não foi fácil. Desde quando eu entrei numa sala de aula, nunca foi fácil. Mas eu precisei entender o significado da palavra propósito. Qual o significado? Se eu perguntar aqui para o João, eu vou perguntar, eu estou vendo aqui 3 pessoas na minha tela, eu estou com o celular, está aqui o João S, João F e Gabriela. Se eu perguntar para vocês, vocês sabem o significado de propósito? Vocês têm um propósito de vida? Vocês vão saber me responder? Então coloca aí no caderninho de vocês qual é o meu propósito, né? Qual é o meu propósito de carreira, a minha paixão, e saber o significado da palavra propósito, que é a intenção de fazer algo. Qual é a intenção de fazer algo? Um projeto, aquilo que você busca alcançar, um objetivo, uma finalidade. Isso é um propósito, né? O meu propósito hoje é me especializar na área da educação inclusiva. Então eu sei qual é o meu propósito, então eu vou buscar isso. Vou buscar esse conhecimento. Eu vou tentar fazer amizade com pessoas que estão inseridas neste ambiente. Tá certo? Eu vou querer caminhar com pessoas que têm esse mesmo propósito que eu, para que nós possamos crescer juntos. Nós nunca andamos juntos. Então eu vou começar a fazer isso. Eu vou me afastar de pessoas que não me trazem boas coisas. Se afastar, não é terminar a amizade, é se afastar. E começar a ter relacionamento com pessoas que pensam a mesma coisa que você, para que você possa dar as mãos e começar a crescer junto. Por quê? É não para mim, mas sim para o próximo. É o amor ao próximo. Nós precisamos entender isso, que o nosso propósito, ele precisa ter uma meta, que é qual? Trazer a felicidade para o próximo.
é o amor ao próximo. E ter essa noção de propósito é o que nos estimula do lado de fora e nos motiva pelo lado de dentro. Tá certo? Um exemplo. O meu propósito, aquilo que me estimula do lado de fora, é o quê? É poder ajudar o próximo, poder ajudar o meu filho, poder ajudar o meu vizinho, poder ajudar um prefeito, um vereador, com aquilo que você sabe, com o seu conhecimento. E o que me motiva para o lado de dentro é o quê? É a minha felicidade, né? Poder acordar todos os dias com um sorriso no rosto, mesmo que no dia anterior muitas pessoas pisaram no meu calo. Mas eu conheço, eu sei do meu propósito. Você sabendo do seu propósito, nada vai te abalar. Mas sim vai trazer mais forças para você poder buscar mais conhecimentos. Tá certo? E uma pergunta clássica. Essa é uma pergunta clássica. Quem aqui nunca ouviu, algum dia vai ouvir. O que você vai querer ser quando crescer? Se eu perguntar aqui para alguém, o que você vai querer ser quando crescer? O que você queria ser quando crescer, Márcia? Márcia? Leonardo? Olha, Eu tem era duas Márcias, tem duas Márcias. Márcia Carter. Márcia Quando eu Carter. era pequenininha, que eu sou até hoje 1,60 m, mas quando eu era novinha, eu tenho uma irmã que é deficiente auditiva. Então, o meu sonho, o sonho do meu coração era, né, que ele mudou. Eu queria ser fonoaudióloga. Por quê? Porque eu queria ajudar a minha irmã. E era um sonho que eu queria ajudar a minha irmã, isso. Com o tempo, eu descobri que eu não queria ser fonoaudióloga só para ajudar a minha irmã. Porque o propósito não era... Lá, foi mudando. Não era ajudar somente a minha irmã. Eu tinha que ter algo dentro de mim que pudesse contribuir com mais pessoas, que não fosse só ela. Sim. Então, a educação aconteceu, mas o meu sonho era fono. Eu queria fazer fono. Muito bom. Essa pergunta, volta lá, Márcia, por gentileza, o slide. Essa pergunta ela é muito difícil de responder. É muito difícil. Eu cresci ouvindo isso da minha mãe, né? O que você vai crescer quando crescer? O que você vai crescer quando crescer, filho? E o sonho da minha mãe era que eu fosse um jogador de futebol, né? Eu ainda tentei, fui campeão aí pelo SES, enfim, mas não era isso que eu queria. Eu não conseguia desenvolver muito bem isso. Então, quando eu entrei pela primeira vez numa sala de aula, eu me apaixonei por isso. Eu me apaixonei por poder estar, né, assim, em contato melhor com as pessoas, poder transmitir algo bom, conhecimento. Não que o futebol não faça, mas eu comecei a entender o meu propósito. E hoje, com 30 anos, eu entendi mais ainda que esse era o meu propósito. Então, o que eu queria ser quando crescer foi algo que talvez a minha mãe queria que eu construísse, né? Talvez você já tenha ouvido isso. Você vai ser que nem a professora Márcia Karff, quero ser fono. Mas ao longo da sua caminhada, ela foi ser educadora. Então, assim, há uma dificuldade de responder? Sim, mas isso precisa ser construído ao longo do tempo, né? Buscando conhecimento, estudar, leituras, participando de palestras, participando de eventos, tá certo? Então, isso você pode construir ao longo do tempo, tá certo? Márcia, por gentileza, o outro slide. Então, vamos falar um pouco de mercado de trabalho, né? Vamos entender o que significa o mercado de trabalho. O mercado de trabalho, ela é a relação entre a oferta de trabalho e a procura por trabalhadores. É um conjunto, né? É um conjunto de pessoas e empresas em que, em várias épocas e lugares determinados, provocam esse surgimento, tá certo? Então, o mercado de trabalho é isso. É a relação da oferta e a relação da procura, né? Nós temos aí esse slide, várias funções, vários empregos, químico, design, músico, dentista, administradores, tem vários, né? Então, nós precisamos entender que o mercado de trabalho é o quê? Nós temos aqui uma função, né? Um exemplo, químico. E o mercado de trabalho, como que está? Né? Então, essa relação entre os dois é o mercado de trabalho. Nós precisamos ficar atento ao mercado de trabalho. É fundamental para quê? Para que nós possamos investir em uma profissão,
né? Hoje nós temos aí uma sala de aula com uma faixa etária de quê? De 20, 25, 30 anos. Então nós precisamos ficar atento no hoje, no cenário de hoje, o que está acontecendo entre linhas, no Senado, né? Na política, para poder entender o que está sendo modificado aí na relação trabalho, né? O que está sendo modificado no cenário, o que está saindo, o que está entrando. A tecnologia, né, hoje em dia, está sendo bem mais avançada. Eu estava aqui pensando numa função, num emprego bem simples, assim, que nós possamos colocar como exemplo, né? O cobrador de ônibus. Há 10 anos atrás, o cobrador de ônibus ele era uma função essencial, né? O cobrador de ônibus. Nós tínhamos o motorista e o cobrador de ônibus. Hoje nós não temos mais o cobrador de ônibus. Hoje o cobrador ele foi hoje nós temos a catraca, né? Que a gente passa lá o cartão ou o próprio motorista. Então assim são funções que estão saindo do mercado e tem novas funções entrando, novas profissões. Então nós precisamos ficar atento a isso para quê? Para que nós venhamos investir na nossa carreira, né? Eu fiz administração de empresa, eu fiz química, eu fiz meio ambiente, eu já fiz desenho industrial. Eu investi errado, mas o meu conhecimento ninguém me tira. Mas foi um investimento que eu fiz porque alguém me indicou, Maico, faz química, porque, você mora em Cubatão tem muitas indústrias de química, fiz química, não entrei no mercado de trabalho. Mas, Maico, faz meio ambiente, porque meio ambiente isso, fiz meio ambiente. Então, assim, eu não fiquei atento ao mercado de trabalho na época. Então, eu fiz um investimento, né, que ao longo do tempo me trouxe um pouco de prejuízo, né? Mas não conhecimento. O conhecimento é meu, ninguém me tira. Mas isso valeu a pena? Valeu a pena. Mas nós precisamos estar mais atento ao mercado de trabalho, estar atento às novas regras de trabalho, na relação de competição, às exigências que as empresas estão pedindo para nós, tá certo? Isso é muito importante. Então nós temos aí esse slide que mostra, né, um ponto fixo, a carreira. Para que nós venhamos ter uma carreira de sucesso, nós precisamos aí ter uma educação, nós precisamos ter uma meta, ter visões, ter valores. Valores, educação são coisas que nós construímos lá de trás, na base. E qual é a base? A família. Nós precisamos ter essa base, né, na família. Depois vem aí a pré-escola, vem a escola, ensino fundamental, ensino médio. E durante a nossa caminhada de vida, nós precisamos traçar, né, esses itens, as metas, as habilidades, saber aquilo que a gente sabe fazer de melhor. Nossa, eu sei falar bem, então vamos usar isso ao nosso favor. Ah, eu sei escrever bem, eu sei digitar bem, eu sei fazer matemática bem, enfim. Nós precisamos usar isso ao nosso favor. Qual é o seu interesse? Então, com isso tudo, nós vamos formar a nossa carreira. Uma dica aí de sucesso aí é sempre estar em atualização, sempre se atualizar, buscar informações, ser criativos, ter dinamismo, ser dinâmico, ser proativo, não só fazer aquilo que compete a nós fazer, né? Um exemplo, a nossa função é digitar, né? Então, vamos chegar numa empresa, vamos estar lá só digitando, mas se a gente vê um papel no chão, a gente não pega. Por que a gente não pega? Ah, vamos pensar o quê? Não, mas tem uma pessoa com essa função. Gente, nós estamos num ambiente de trabalho, o ambiente é seu. Você precisa cuidar desse ambiente. Então, vai lá, pega o papelzinho, sabe? Ser proativo, poder ajudar. Poxa, eu estou aqui ocupado, aqui tem como tirar uma... Não, eu ajudo aqui, eu estou tranquilo. Então, ter essa proatividade, né? Estar sempre ajudando o seu próximo, tá certo? O próximo slide, a gente consegue enxergar aí uma escada, né? Uma escadinha. O mercado de trabalho ele passa por constante evolução, né? Principalmente na tecnologia. Eu estava pensando aqui no meu celular, eu falei, comprei meu celular faz 6 meses e a mídia, né? Tá tão avançada assim a tecnologia que eu estou pensando já em comprar daqui a 2 meses um novo celular, sabe? O negócio tá assim, ó, tá rápido, ligeiro. E a nossa caminhada também para o sucesso é a mesma coisa. Está aí o exemplo de uma escada, o início, né? Nós estudamos, buscamos especialização, passamos pelos níveis de estágio, trainee, vagas e promoções. É em constante transformação. Isso, a educação, ela tem que ser constante, contínua, até buscar
até você chegar no seu sucesso, a meta. Mas é fácil? Não é fácil. Não é fácil. Nunca foi fácil e não vai ser fácil. Nós teremos percalços, teremos pedras no caminho, teremos dificuldade, tropeços, perdas, mas que isso não venha a ser algo que te desanime. Por quê? Lembra do primeiro slide? Propósito. Você precisa focar o seu propósito, tá certo? Próximo slide, por favor. Uma pergunta para vocês também. O desemprego, eu posso considerar o desemprego uma característica do mercado de trabalho? Quando a gente fala mercado de trabalho, a gente só pensa em vagas positivas. E o desemprego, a gente pode considerar como uma característica do mercado? Sim. Quando a quantidade de vagas oferecidas é menor do que o número de pessoas, né? A gente consegue ver e identificar empresas que estão há bastante tempo procurando profissionais, né, de uma vaga. Então, tem essa vaga, mas pessoas capacitadas, pessoas com habilidades para exercer não tem, então isso acaba gerando aí o desemprego e faz parte também desse processo do mercado de trabalho. No Brasil, né, cresce e alavanca oportunidades de emprego. Né? Eu vejo várias empresas ficando aí tempos e tempos com a mesma vaga, mas não está sendo preenchida. Né? Entretanto, o nosso país ele sente a falta de profissionais com a competência exigida pela característica do mercado. Isso é o quê? A falta de se atualizar, tá certo? Buscar conhecimento. Fazer isso que vocês estão fazendo hoje, participando dessa palestra, tá certo? O jovem que escolhe uma carreira deve ter em mente que a sua formação ela deve ser constante. É aquela escada. Buscar sempre se atualizar, buscar sempre conhecimento, ler bastante livros, bastante artigos, cursos, tá certo? Não há mais desculpa para não estudar e continuar os estudos, especialmente depois da internet. É isso que nós estamos fazendo aqui hoje. Através da internet, nós estamos juntos aqui, eu em Cubatão, vocês em Praia Grande, em Santos, todos juntos buscando aí o conhecimento. Antes, o jovem ele escolhia o curso e a profissão já estava estabelecida. Agora, a carreira ela é construída ao longo da vida. Antigamente, quando eu comecei a fazer alguns cursos, quando eu pensava em ser jogador de futebol, não tinha computador, né? Computador em casa era algo de luxo. E se eu tivesse com a minha mente parada lá, né, só naquele tempo, eu estava muito atrasado. Então, como a tecnologia veio, então eu precisei me reatualizar, tá certo? Não só dar aula nas quatro paredes ali, mas sim aprender a usar o Meet, a usar a internet, o Google, o Zoom, o WhatsApp, né? Saber manusear toda essa ferramenta. Faltam profissionais qualificados e sobram vagas, nós já conversamos sobre isso. Contingentes expressivos dos bacharéis em direitos, 90%, olha só, gente, 90% não consegue passar na prova da OAB. Por quê? Por quê? A juventude não tem mais interesse no magistério, né? Na educação, de ser professor. Algumas informações nós temos na internet que cresce o número de evasão escolar. E ainda por conta dessa pandemia, né, muitos dos alunos não querem mais retornar às escolas. Então, por conta disso, a educação no Brasil, né, ela está sendo ruim, ela está péssima a educação. Né, por conta da evasão, os professores não buscam se atualizar, né, e futuramente, daqui a 3, 4, 5 anos, são essas pessoas que vão estar disponíveis para o mercado de trabalho. E a exigência do mercado de trabalho para esses profissionais de hoje vai ser maior. E aí, como que nós estaremos? Tá certo? Emprego e educação de qualidade compõem um binômio essencial para o crescimento. Então, os dois caminham junto, né? Tá bom, gente? Eu vou falar um pouquinho com vocês sobre uma análise chamada análise SWOT. Não sei se alguém de vocês aqui conhece, né? Mas buscam saber um pouco mais sobre essa análise. Essa análise, geralmente, ela é usada na empresa, em empresas, né? Mas também nós podemos usar isso também para o nosso lado pessoal, para nós possamos nos autoconhecer, nos autoavaliar, começar a entender o nosso propósito, tá certo? Começar a buscar conhecimentos a partir desta análise. E como é feita essa análise, né? Ela é composta por força, por fraquezas, oportunidades e ameaças, né?
Você pode ver aí o azulzinho lá, a força e a oportunidade. Elas são fatores positivos, forças e oportunidades. Do seu lado direito, forças, fatores negativos, são as fraquezas e as ameaças, né? Na horizontal, a forças e a fraquezas, elas são fatores internos. Vamos então fazer essa análise SWOT pessoal, né? Então, nós precisamos o quê? Identificar quais são as nossas forças e as nossas fraquezas. Olha para quem está com o caderno na mão, começar a fazer esse exercício, tá bom, gente? Pega uma folha, escreve lá, força, né? Força. Você começa, então, a indicar quais são as suas forças, o que você sabe de melhor, aquilo que os professores falam de você. Nossa, João, você é bom nisso, né? Nossa, Márcia, você é bom em falar. Leonardo, você é bom de comunicação. Então, começa a colocar lá as minhas forças, né? E as suas fraquezas. Coloca lá as suas fraquezas, aquilo que as pessoas comentam de você, naquilo que você precisa melhorar, naquilo que você entende que precisa melhorar, né? Eu, por exemplo, eu tenho uma fraqueza, né? A disciplina, por exemplo. Eu percebo que eu não tenho disciplina em algumas coisas. Então, é uma fraqueza. Vou colocar lá, disciplina, né? O fator interno, a força e a fraqueza, eu consigo mudar, tá certo? Através de conhecimentos, livros. Então, esse fator interno eu consigo mudar. E os fatores externos, eu não consigo mudar. Eu preciso me atualizar, eu preciso me adaptar, tá certo? Eu preciso buscar na minha força e na minha fraqueza para que eu possa estar inserido, né, em oportunidades e ameaças e saber contornar tudo isso. Então, os fatores externos são o quê? As oportunidades, mas é ponto positivo, e as ameaças, tá certo? Qual é a minha oportunidade? Dizem que eu falo bem, né? Que eu sei me comunicar bem. Isso é um ponto positivo. E qual a oportunidade que eu posso tirar nisso? Palestras, tá certo? Então, me identifiquei pelo menos em uma, né? Uma força minha, comunicação, e uma oportunidade, a palestra, tá certo? Então, vocês colocam lá as suas forças, as suas fraquezas e as suas oportunidades de mercado. E a minha ameaça, né? Então eu vou fazer esse link, tá bom, gente? Eu vou colocar a minha força de comunicação com a minha oportunidade de dar palestras. Mas qual é a minha ameaça externa? A internet. Aonde eu moro, a internet é péssima. Sempre cai, tem que ficar ligando lá, ficar meia hora até resolver. Às vezes aqui o meu notebook não funciona. Então isso é uma ameaça externa, que não depende de mim, tá certo? Então, a partir do momento que você começar a linkar, tá certo? Qual é a minha força? Comunicação. A minha fraqueza? Disciplina. Qual é a minha oportunidade? Palestras, dar palestras. E qual é a minha ameaça? Internet, tá certo? Então, começam a fazer esse exercício, né? Façam em 30 dias e comece a analisar. Tenha esse feedback. Depois aumenta para 2 meses, 6 meses, para que você possa, em cima dessa sua análise, você possa buscar conhecimentos, tá certo? Eu identifiquei a minha fraqueza, eu vou começar a buscar conhecimentos para que eu venha melhorar a minha disciplina, tá certo, gente? Então, análise SWOT é muito importante para que nós venhamos nos autoconhecer e que nós venhamos entender o nosso propósito, tá bom? Vamos lá, o próximo slide fala sobre o Ikigai. Ikigai, é uma peça fundamental. Eu gosto muito, é um conceito japonês que identifica uma razão de ser, tá certo? Então, todos os dias, quando eu acordo de manhã, eu começo a identificar o meu propósito e saber que o que eu faço realmente é o que eu amo, né? É a primeira bolinha lá. O que você ama? Então, o que eu faço é o que você ama? Na lateral aqui, no verde, o que você faz é em que você é bom? Você é bom no que faz? Você é bom no que faz? Embaixo, no azul, o que você faz? Você está sendo bem remunerado? Ele é autossustentável? O que você faz, ele traz, né, financeiramente para você ficar tranquilo? E na direita, né, o que você faz é o que o mundo precisa? E aí? Então, essa matriz, essa análise, né, de Ikigai, ela vai começar a identificar todos esses pontos positivos que você pode exercer na sua vida, né? Então, para você fazer um bom Ikigai, você primeiro precisa
começar pequeno, né? Começa pequeno. Não, se eu quero ter uma mansão, um carrão. Calma, gente. Não vamos pensar no ter, vamos pensar no hoje, tá certo? Começa pequeno. Segundo, liberte-se do passado. Aquilo que a sua mãe falava para você, faça futebol, mas mãe, não é isso que eu gosto. Eu gosto disso. Então, comece a se libertar do seu passado. Buscar harmonia, né? Sustentabilidade. Se isso que você está estudando, buscando conhecimento na sua profissão, ela te traz a sustentabilidade. Quarto, ter alegria nas pequenas coisas, né? Um ponto importante para quem está estudando é o quê? Para muitas pessoas, passar 2, 3, 4, 5 anos fazer uma faculdade, é uma perturbação, não te traz felicidade, a faculdade não coopera, os amigos não cooperam. Então, o que eu quero é somente ter o meu diploma. Calma aí, gente. Calma aí. Você passa 5 anos estudando e só vai te trazer alegria só quando você receber o seu diploma? Não, calma. Aproveite todos os dias. É o agora, tá bom? E quinto, está no aqui e agora. É o que vocês estão fazendo, aproveitando este momento no aqui e o agora. Então, faça essa análise Ikigai, faça essa análise SWOT e tenham sucesso na vida, tá certo? Vou passar a bola agora para Márcia Kaffer. Bom dia, bom dia. Eu estava aqui, deixa eu tirar isso aqui. Estava eu aqui pensando, né? O network é importante, vai ser importante nesse momento, ou em todos os momentos da nossa vida? Sim. Hoje eu mandei uma frase para o grupo, vou até ler para vocês. A frase é a seguinte: mandei para o grupo, que é o nosso grupo lá dos professores. E eu falei, gente, eu tenho que falar, né? Ninguém constrói uma história sozinho. Isso é um fato, né? Ninguém constrói uma história sozinho. Que bom que a gente consegue escolher. A gente tem esse poder, né? De escolher as pessoas que vão estar ao nosso lado de verdade. Tem pessoas que estão ao nosso lado, mas elas não estão de verdade, né? Então, nós temos esse poder de falar assim, não, essa pessoa vai seguir comigo, essa pessoa vai participar comigo, essa pessoa vai contribuir comigo. E quando a gente descobre isso no nosso network, o nosso network, ele não precisa ser gigante, né? Eu não preciso ter uma quantidade gigante de pessoas. Se ao meu lado eu tiver as melhores pessoas de network. Então, eu posso dizer que eu tenho uma rede, que é uma rede de contatos, que hoje, analisando, e claro que a gente erra. Então, tem umas que aparecem assim que você fala, gente, mas não está me agregando, então eu vou bloquear, vou tirar, vou excluir. A gente tem esse contexto. Então, graças, eu acho que também a minha essência, esses 11 anos aí na educação, estando na educação, eu tenho bons contatos, digamos assim. Os lugares em que eu entrei, eu deixei as portas abertas, né? Entrei e saí, deixei as portas abertas, e que a gente nunca sabe quando vai voltar, né? Eu pretendo caminhar sempre para frente, sempre em frente. Mas é bom ter um network. A hora que você precisar desse contato, esse contato tá ali, né? Então escolham isso. Nós temos o poder de decisão, de escolher quem são as pessoas, os bons contatos que nós teremos em nossa rede. Às vezes a gente vê os Faces, Instagram, todos poluídos, né? 5.000 pessoas de amigo, aí eu fico pensando assim, gente, 5.000 pessoas de amigo, será que são amigos mesmo? Eu penso nisso. A minha rede hoje de Face são alunos, né? Os meus 2 perfis são profissionais. E pessoas que de fato me acompanham, sabem quem eu sou e estão ali. Mas a gente escolhe esse network, tá bem? E aí eu começo, além do network, o Michael, por exemplo, foi um excelente network meu, né? Para essa área da inclusão. E de finalzinho, talvez a gente fale um pouquinho sobre. Essa imagem, felicidade. Gente, nós vamos estar felizes todos os dias? Joguem aí essa pergunta para vocês mesmos e se respondam. Todo dia a gente vai estar feliz? Todo dia vocês vão ver o professor Léo, quando eu olho assim, gente, a felicidade de pessoa todos os dias. Todo dia eu vejo o professor assim, radiante. Mas
E tem pessoas que também pensam assim sobre mim. Nossa, professora assim, professora não tem problema nenhum. Todo dia ela tá radiante, todo dia ela tá no make, todo dia ela tá esbanjando, né? Ela é toda cheia de vida. Só que, pessoal, não é todos os dias que nós estamos felizes. E aí, a maturidade traz para nós uma coisa que todos nós temos e que a gente precisa colocar em prática, que é a inteligência emocional. O que eu passo, a minha rede, ou os meus alunos, que são o meu público hoje, não precisam participar se negativamente vai fazer mal para eles, né? Saber que eu tô mal, por exemplo. Então a senhora esconde muito bem. Eu aprendi a desenvolver a inteligência emocional, tá? E isso é importante no nosso... É uma das condições, quando a gente fala de habilidades cognitivas, que as empresas cobram da gente. Ou vocês acham que as youtubers da vida, elas também estão felizes todos os dias, né? Através da rede, a gente consegue passar exatamente o que o outro espera de nós, não como nós estamos, tá bem? Mas isso é desenvolver. O mundo quer uma rede de contatos feliz. Para que eu vou adicionar uma pessoa que é trash, uma pessoa que é para baixo? Eu quero estar com gente feliz. E o meio social, o professor Michael falando isso, né, da internet. A internet é um mundo enganador, né? A internet engana. Então, ela engana na imagem, ela engana no sorriso, ela engana nas posições, né, que as pessoas ocupam quando ela coloca foto de ocupação de posição. Então, a internet, ela mascara muito das felicidades. Mas qual é o sentido da verdadeira felicidade? Essa é a pergunta. Então, eu vou deixar vocês cheios de perguntas hoje. Quando a gente fala dessa carinha, pessoal, tá tudo bem se não for um dia feliz. Qual que é a certeza de tá tudo bem que hoje não é um dia feliz? É que tristeza não dura para sempre. Escrevam isso no caderno. Tudo bem de hoje não ser um dia feliz. A professora disse que tristeza não dura para sempre. Tudo bem? Então, a maior certeza que a gente tem, que a vida traz para nós, é que eu posso estar radiante agora, hoje. Hoje eu estou radiante. Hello, Márcia. Isso aí também não é para sempre. Então, são os dois contextos. Infelicidade e felicidade, elas não são para sempre, tá bem? Todo momento, ou as emoções, elas mudam, gente. Hoje, a gente pode estar feliz e daqui a pouco a gente sentir uma queda. Então, as emoções, elas mudam. E estar num contexto, que é um contexto, hoje, da educação, vocês fazendo administração, não significa que vocês serão administradores, né? Não numa empresa. Vocês podem ser administradores da própria vida de vocês. Então, estava eu lendo exatamente o que vocês colocaram quando o professor estava falando do SWOT. Muito importante quando a gente sabe quais são as nossas qualidades e aonde na oportunidade nós podemos usar isso. Então, a primeira coisa que eu curti foi a Gabriela colocando assim. Ó, professor, ela colocou assim. Quer ver? Ela colocou assim. Pena que eles sempre perguntam o que nós queremos ser, mas nunca aceitam de verdade o que nós queremos fazer ou ser. Gente, vocês vão ver hoje na aula de hoje, nessa palestrinha. Para os nossos pais, felicidade é exatamente isso. A felicidade deles, tá, para nós, está associada a uma estabilidade. Olha só, estabilidade. Gabriela, busca uma profissão que você possa ganhar dinheiro. Olha só, meu pai falava isso com 14 anos, quando eu entrei na CPFL. Filha, ganhar dinheiro, você vai ter uma aposentadoria, vai ter 13º, vai ter férias, tem ticket. E quando ele falava isso, nossa, eu com 14 anos eu nem sabia, mas para ele era todas as condições que atendiam a necessidade básica de um ser humano. É ter esses benefícios, ter essas garantias que as empresas proporcionam. Só que hoje, como a gente trabalha com um nicho só de jovens,
Quando o jovem chega para mim e fala assim, professor, eu não sei o que eu quero ser. E a gente vai descobrindo, aplicando Ikigai, aplicando Ikigai, inclusive, até o pessoal da inclusão, que o Michael vai aplicar dia 11. Eu SWOT para eles, e eles ainda não têm a resposta, eu falo assim para eles, ó, tá tudo bem. Está tudo bem não ter a resposta agora. E quando, Gabriela, eu peguei uma aluna que ela falou assim para mim, professora, eu quero ser duas coisas. Uma coisa que o meu pai quer que eu seja e uma coisa que eu quero ser. Aí eu falei, pode falar. Fala, Sarinha, fala. Ela falou assim, o meu pai é policial militar. Então ele fala que eu preciso ter uma profissão e uma carreira, prestar concurso e ter estabilidade na minha vida. Isso é o que ele fala. Eu falei, tá. E o que o seu coração fala? Ela falou assim, eu quero ser youtuber. Eu falei, youtuber? Ela falou, eu quero ser youtuber, professora. Assim como a gente tem uma aluna de inclusão que também fala isso, né? Que ela fala, eu quero ser youtuber. E aí eu falei assim pra ela, tá, e o que vai te fazer feliz? A profissão do seu pai ou a profissão do seu coração? E ela falou, a profissão do meu coração. A profissão do meu coração. Eu falei, ela falou, mas ainda é difícil, professora. Por quê? Porque o meu pai é militar, porque ele fala que eu preciso fazer isso. Eu falei, então, já parou pra pensar que você pode fazer as duas coisas? Você pode fazer você pode se especializar, ter uma profissão que te garanta o dinheiro, te garanta estabilidade, tal, e depois você associar essa profissão, porque ela é que vai ser o seu caminho, para fazer o que você quer fazer, né? Você quer fazer. Vocês podem ver que o professor Leonardo tem diferentes formações, eu tenho diferentes formações, o professor Michael tem diferentes formações, provavelmente a professora Márcia a mesma coisa. Então, nós seguimos diferentes segmentos dentro daquilo que nós gostamos. Sabe por quê? Não se gosta só de uma coisa. Ah, professora, eu gosto da internet, gosto de jogos, também gosto de publicidade e propaganda. Nós gostamos de várias coisas, né? Mas seja bom naquilo que você faz, tá bem? Podem gostar, mas sejam bons naquilo que vocês fazem. E aí, no contexto da felicidade, a psicologia fala que a felicidade é um estado de consciência. Então, a nossa consciência fala para nós e ela nos avisa que nós estamos satisfeitos, nós estamos contentes e nós estamos sentindo um bem-estar em cima daquele momento ou daquela situação. Significa que satisfação, contentamento e o bem-estar, ele não é para sempre. Mas a consciência, que é o nosso id, ela fala para nós se aquele momento é favorável ou não. E o que não nos traz satisfação, o que não nos traz contentamento e o que não nos traz o bem-estar é o contexto inverso da felicidade. Chama-se infelicidade. Então, a insatisfação, o não estar contente com uma situação ou ter essa sensação de mal-estar é o processo inverso. Mas a consciência fala isso para nós. Então, nós precisamos de alguém que chegue para nós e fale assim, olha, essa situação não está te causando felicidade. Não, a própria consciência vai falar para nós que aquilo que a gente está vivendo, ou o momento, a situação que nós estamos passando, não está nos trazendo satisfação. E aí cabe a nós decidirmos, né? Se isso vai fazer parte da minha vida ou não, tá? Quem escolhe isso por nós? Somos nós, gente. Sempre seremos nós, né? Esse contexto que, tudo está escrito. Não, tudo está escrito, mas nós temos o poder, né, do livre-arbítrio. Nós escolhemos quem vai seguir, quem não vai seguir, como vamos fazer, se vamos ficar deitado, se vamos estar assistindo uma aula, uma palestra, nós escolhemos. E nós somos responsáveis por todas essas escolhas. Então, que nossas escolhas possam estar associadas e vinculadas a um significado. Então, o significado é tudo aquilo que vai nos fazer bem. Primeiro para nós, e estando bem, nós conseguimos auxiliar o próximo. Então, na turma da manhã de enfermagem, eu tenho uma turma que é 3, 4, que elas falam assim. A primeira, cuidar, eu gosto de cuidar. Eu falo, tá, você gosta de cuidar das pessoas. Mas e a pergunta de ontem para elas,
Qual foi a última vez que vocês se deram um presente emocional? Tem 43 meninas na sala, 41 meninas e 2 meninos. Ninguém respondeu. A vida deles é ajudar outras pessoas, é fazer por outras pessoas, é não falar não para outras pessoas. Então, eles se machucam. É difícil falar não, né? Bem difícil falar não. E a gente querendo ter que tirar, usar ir pela razão, né? Mas, professor, eu vou magoar, eu não sei falar não. Opa, vai magoar quem? Você vai se magoar primeiro para não magoar o outro? Que processo de felicidade é esse? Quando a gente se machuca para não machucar o outro. Então, são várias perguntas que a gente faz no contexto de felicidade. Peraí, eu vou seguir uma profissão, uma carreira que vai alegrar os meus pais? Vão fazer felicidade, vão trazer felicidade para ele? Vai ser uma tormenta? Ah, tô indo lá para aquele inferno, segunda-feira. Tá, bateu o ponto. Viveu o inferno a semana inteira, trazendo felicidade para os outros, né? E para você? Gente, vai ser um preenchimento de uma lacuna que ela vai acontecer. Você vai preencher? Vai. Mas não vai ser com satisfação. Não vai ser com um significado, tá? Então, o significado é quando eu me faço bem. E estando bem, eu consigo fazer bem para outras pessoas, tá? Ainda no contexto da felicidade, a minha irmã mais nova, ela é advogada trabalhista. Então, ela já teve algumas palestras na ETEC, ela vai estar na semana da CIPAT, né, de umas empresas químicas lá em Cubatão, que é a semana de CIPATs, e eles vão falar sobre trabalho, contrato de trabalho e doenças ocupacionais que causam afastamento. Olha isso, doenças ocupacionais que causam afastamento. Peraí, se é um trabalho e um emprego que te causa doença, que felicidade está associada a esse emprego ou a esse trabalho? Então, isso ela vai falar, vai abordar isso. Quando nós falamos do trabalho, a maioria das doenças psicológicas no ambiente de trabalho são desenvolvidas no contexto do próprio trabalho. Então, por pessoas que provavelmente não estão satisfeitas fazendo aquilo que fazem. Então, a depressão, transtorno de ansiedade e a síndrome de burnout são as 3 mais, né, em números, em percentuais, com casos de afastamentos aí pelas empresas, tá bem? Principalmente a de esgotamento, que é essa daqui. Quando a gente fala sobre trabalho, existem também outras doenças, né, que causam os afastamentos, e dentre esses afastamentos dos 6, tem aí a síndrome de, na verdade, tem o esforço repetitivo, tem afastamento por varizes, né, que ela me passou, afastamento por problemas com coluna, né, coluna, agora a gente está tendo bastante isso, né, que é a parte ergonômica. E um dos afastamentos, o que ela mais pegou o ano passado, e já vem pegando há algum tempo, são os afastamentos por depressão. Depressão. Tá bem? Hoje, o Ministério da Saúde, junto ao INSS, reconhecem que depressão é uma doença, tanto que existe CID para ela, né? Depressão é para sempre? Não. E por não ser para sempre, existe um processo, que é um processo de acompanhamento, né? Psicoterapêutico, que vai envolver remédio, vai envolver terapias, né? E a depressão, ela tem graus. Então, o grau leve, porque ela chega levemente, tem um grau mediano e o grau mais severo dessa depressão, tá? Então, hoje as empresas, existem vários programas de empresas que participam, né, dos programas. A ETEC é uma que, dentro dos contextos pedagógicos, nós trabalhamos as questões socioemocionais. Primeiro porque a Base Nacional Comum já fala sobre essa aplicação, né, sobre projeto de vida, mas desenvolver questões emocionais em sala de aula. Infelizmente, de 2018 para cá, nós tivemos casos de alunos que se suicidaram, né? Nós tivemos o caso de São Vicente, tivemos o Cubatão, tivemos um aluno na FATEC da Praia Grande, alunos que se suicidaram, né? Chegaram ao ápice aí da depressão, uma depressão não demonstrada, olha só como ela é traiçoeira,
né? Uma depressão não demonstrada, talvez não confiada, porque a maioria das pessoas acha que depressão é uma frescura. Ah, é frescura, levanta essa cama, sai desse quarto. E não tem nada a ver com isso. A pessoa vai precisar, gente, quando ela não consegue, porque muitos não conseguem reconhecer que sentem isso, que estão passando por isso, essas pessoas precisarão de ajuda. Ajuda e ajuda, tá bem? Ajuda, não de apontamentos. O dedo não é o dedo do apontar, é uma mão que estica, é uma mão que tira o outro desse processo, que é um processo depressivo. Então, hoje as empresas reconhecem, né, que a depressão é uma das maiores causas de afastamentos dentro da empresa. E a pergunta do caderninho de vocês, pode até virar uma problemática, é claro que em PTCC eles querem sempre falar sobre saúde mental, eu falo que não pode. Mas, que trabalho te faz feliz? Quais são os fatores dentro de uma empresa que, de fato, são motivadoras e contribuem com a sua felicidade? Será que é só o ticket? Será que é só o 13º? Será que os colegas, teu clima organizacional, um bom chefe, um bom líder, um recursos humanos que seja assertivo na comunicação, também não contribuem com isso? Um reconhecimento, que é o reconhecimento de plano de carreira, né, que as empresas precisam ter, adotar, aplicar, também não contribuem com o contexto da felicidade? E aí a pergunta agora é inversa. Por que é que, vamos usar a internet, Anitta, Sandy, Paula Fernandes, por que é que essas pessoas que têm absolutamente tudo são deprimidas, passaram pelo processo da depressão? Porque elas, que têm tudo na vida, tudo, passam pelo processo da depressão. A pergunta é, tem tudo? Possuem absolutamente tudo? Gente, o tudo, quando a gente fala sobre felicidade, ela está dividida em dois conceitos. O conceito de ser, eu preciso ser para ser alguém feliz, ou o conceito de ter, eu preciso ter, e se eu tiver, a felicidade vai existir na minha vida. Olha que coisa triste isso. Professor Michael, eu preciso ter o diploma do ano de mestre ou de doutora, porque senão não vou ser feliz. Já pararam para pensar que eu vou sofrer todos os dias da minha vida se eu não tiver um título de doutora? O que eu tenho agora? Hoje, Márcia, o que você tem agora, hoje? Eu tenho isso. Isso te possibilita e te leva para o caminho de felicidade? Sim, eu vivo isso hoje. Então, ser doutora pode ser um dos projetos da minha vida, mas não está associado à minha felicidade. Por quê? Porque não aconteceu. Felicidade a gente precisa... lembra do Aqui Agora? Tem um livro, né? O Poder do Aqui Agora. Aqui e agora. O que agora me faz feliz? O que agora, com o que eu tenho, me traz felicidade. Então, felicidade está baseada no que nós somos hoje, no que nós temos agora. Professor, e no que eu quero ser? Construa isso, tá? Construa, mas não sofra por isso. Dentro do contexto de felicidade, eu acho que é um dos mais... Esse é o principal. Por hoje, perguntinha do caderno. Gabriela, professor Léo, professora Márcia, professor Michael, né? Vou deixar aí, vou pegar vocês já. Giulia Novak, Guilherme Neres, Gustavo, Luísa, né? A pergunta é, vocês já agradeceram hoje? Ficam com ela. Já agradeceram hoje? Esse agradecer, que é agradecer mesmo, tem a ver com um contexto muito simples, gente. Simples. Eu tive 2 alunos agora da ETEC São Vicente que perderam os pais. E um deles é o Silas, hein, professor Léo? E eu falei assim para eles, professora, vai lá, a senhora é boa, fala com ele, com o Silas, porque ele tá cheio de dor, né, para amenizar a dor do Silas. Aí eu falei assim, nós vamos ajudar o Silas, com silêncio. Tem momento, gente,
que agradecer, conversar com Deus, aceitar algumas coisas, vai envolver o outro e o silêncio, né? É o outro e o silêncio. E na morte, por mais que a gente venha com todas as palavras lindas que eles queriam que eu falasse para o Silas, eu falei assim para eles, pessoal, vamos ajudar o Silas, estando em silêncio. Mas hoje, quando eu trago o agradecimento, é o seguinte, o Silas perdeu um pai, que era a pessoa que encorajava ele, motivava, elevava ele, mesmo quando ele estava triste. Era a reverência dele de homem. Ele perdeu. Agradecer. Você já agradeceu pela família que você tem hoje? Pela família. Agradecer pela saúde da mãe, agradecer pela saúde da sua avó, agradecer pela saúde dos seus irmãos, agradecer que você está aqui, que você está enxergando, que você tem bons ouvidos. Você está conseguindo ouvir o que eu estou falando, né? Você está conseguindo, bem ou mal, participar de um contexto de integração, que é essa palestra, e é agradecer. Agradecer. Ah, eu agradeço quando eu vou dormir ou eu agradeço quando eu acordo? Agradeça. Se em um momento do teu dia você parar para falar com Deus, que é o momento do agradecimento, independente de religiões, que eu não estou falando de religião aqui, já valeu a pena a tua vida, o teu sopro no dia de hoje. Porque nossa vida é um sopro. Agradeçam, ok? Então, a gratidão é o primeiro princípio de felicidade. A segunda coisa, quando a gente fala sobre contextos de felicidade, problema. Professora, odeio problemas. Acontece que os problemas vão fazer parte, né, da nossa vida, do nosso crescimento, da nossa maturidade. Problema tem a ver, talvez, com dor, com sofrimento, com tristeza. Porém, tudo na vida tem uma solução. Tudo vai ter solução. Tudo vai ter um caminho para a solução. Então, problema, assim como infelicidade ou tristeza, não é para sempre. E nós temos mecanismos para buscar soluções para problemas. A gente só não pode ficar olhando para o problema. Olhou para o problema vai olhar para vocês. Olhou, brincou com o problema vai rir com vocês. Então, olhou para o problema, busquem soluções para resolver esses problemas, tá? Contexto 3. Passe mais tempo com pessoas que você ama. Professora, eu passo 10 horas em sala de aula, né? Eu passo mais na escola do que com a minha família. Ok, encontre alguém que você ama na escola. Precisa. Professora, eu posso ter um namoradinho na escola? Pode. Se ele te trouxer felicidade, pode, né? Professora, eu posso ter uma namoradinha? Pode ter namoradinha. Ela te traz felicidade também? Pode, né? Então, é o contexto de passe mais tempo com as pessoas que você ama. E, mesmo que esse tempo, vai ter feriado agora, né? Professor, eu só consigo ver meu pai à noite, só consigo ver minha mãe à noite, só consigo ver os meus irmãos à noite. É um tempo. Tempo, gente, não tem nada a ver com a hora, a quantidade de horas. É o tempo que você dedica àquele que você ama. Tem dois relatos do Pequeno Príncipe, né? Um deles fala do tempo, é o tempo que eu dedico à minha Rosa, que a torna tão importante. Tempo independe da quantidade de horas, é o tempo que você dedica. Esse tempo precisa ser muito importante, tá bem? Dentro do contexto, a gente escolhe, olha as pessoas tóxicas. Professora, pessoas tóxicas, tem como se livrar de gente tóxica? Tem como se livrar de gente tóxica. Por quê? Porque nós escolhemos. E se essa gente tóxica morar junto com vocês, dentro da casa de vocês, se essa tóxica trabalhar com vocês, se essa tóxica for da igreja de vocês, gente, nós temos o poder de eliminar. De que forma? Psicologicamente, esse ser vai existir ali, mas ele não precisa existir dentro de você. Dentro de você, dentro do seu contexto, dentro do seu mundo. O ser está ali, mas ele não faz parte. Ó isso, ó que diferença. O ser tóxico, ele está ali no meu ambiente, mas a toxicidade dele não vai fazer parte da minha vida. E quem escolhe isso são vocês, tá? Cuidar. Aí entra o contexto da enfermagem, né? Quando eu falei assim para elas, meninas, qual foi a última vez que vocês se cuidaram emocionalmente? Ah, professora, não lembram, né? Fisicamente, também não lembram, tá?
E no contexto familiar, qual foi a última emoção que vocês tiveram em família? Ah, demorou para sair a resposta. Eu falei, hello, demorou, tem coisa errada. Opa! Gente, não se conformem com o que é errado. Não se conformem com o que o mundo diz que é o contexto certo, né? As inversões de valores que estão tendo hoje, que as pessoas acham que é o correto. O que é o correto? Né? O que é a minha base? Família briga, mãe às vezes é chata, todas as mães são iguais, as mães têm as mesmas frases do mundo, mas as mães, o peso de cuidar, o amor, o zelo, vai fazer parte. E aí a família, o contexto do cuidar da gente, ninguém cuida de... Se eu tô doente, eu não tenho como cuidar de alguém que tá doente. Eu preciso me cuidar, me alimentar, me restabelecer, me energizar, e estando bem, eu consigo cuidar de alguém. Caso contrário, não. Você vai sofrer. Se você estiver doente, não se cuida em todos os quesitos da vida, espiritualmente, emocionalmente, fisicamente, socialmente, no contexto familiar. Se você não se cuida, você não tem como cuidar de outra pessoa. Então, a base aqui nessa slide é: cuidem-se primeiro. Estejam fortes. E aí sim, vocês conseguem fazer o bem para alguém. Primeiro façam para vocês e depois vocês conseguem fazer esse bem para alguém. Já de finalzinho de slides, seja alguém otimista. Ai, professora, mas tá... Aí a pessoa faz assim para mim: ah, professora, mas tá acontecendo isso, tá acontecendo isso, tá acontecendo isso, tá acontecendo isso. Aí eu falo assim, tá. Se o paciente chega para você e tá acontecendo isso, tá. Aí você fala assim pra ele: você vai chorar junto com o paciente? Não. Vai chorar junto com a pessoa? Não. Você vai falar assim pra pessoa: tá, mas tudo isso acontece, mas você já viveu alguma coisa boa na sua vida? Pode estar lá atrás. Lá atrás. Mudem, gente, a chave. Ninguém gosta de gente pessimista do lado, tá bem? Então, eu gosto de gente otimista. Adoro ver o professor Léo. Adoro ver o Léo, adoro ver o Michael. Eu gosto de gente alegre, eu gosto de gente que me coloca pra cima. Eu gosto de gente que sorri comigo, eu gosto de gente que alimenta o meu sorriso, eu gosto de gente pra cima. Entendeu? Por quê? O mundo vai te colocar pra baixo. Se aparecer o estranho para te levar pro buraco, vai aparecer o segundo estranho para te levar pro buraco. Sabe por quê? Dificilmente você vai ter gente que vai bater nas suas costas e falar assim: cara, tu é importante para mim. Se tu chorar, eu vou chorar junto. Se você sorrir, eu vou sorrir junto. Porque a maioria das pessoas não ficam felizes com a felicidade de outra pessoa, né? Não ficam. Estranho. Gente, é o anormal. Como é que pode alguém não ser feliz vendo o outro feliz? Não, imagina, como é que ele conseguiu isso aí? Pô, o cara até pouco tempo... Gente, as pessoas começam a questionar como é que tu conseguiu viver a felicidade. Por que tu tá feliz? E isso não é aceitar. Não é aceitável. Porque eu preciso estar feliz e me alegrar com a felicidade de outra pessoa? Sim. Então tenham do lado de vocês pessoas otimistas, pessoas que motivam vocês, pessoas que elevam vocês e contribuam com o peso da alma. Eu preciso estar com a minha alma leve e feliz. E do meu lado eu vou escolher quem é que vai caminhar comigo. É gente que precisa ser no mínimo parecida comigo. Porque se for o inverso, no mínimo parecida comigo. Professor Léo, pra cima. Maico, pra cima. Alexandre doido, pra cima. Alessandra, eu tenho um pessoal comigo que me eleva. Entendeu? Eu falo assim: mas será que vai? Não, professora, vai. Otimismo. A gente precisa de gente otimista. Que, pessoal, o otimismo tem a ver com o seguinte: professora, mas a minha situação, a sua circunstância está assim agora, mas ela não vai ser assim para sempre, ok? No contexto, tenha sempre pelo que esperar. Isso é muito bom. Quando você fala assim, tá, mas o que você vê? Eu não vejo nada. Como assim não vê nada? Não vê que você estudou 5 anos que vai dar certo? Você não vê que você está na IETEC que vai dar certo? Você não vê que você está passando por um processo que vai dar certo? Gente, na dor, não vejam a dor. Difícil falar isso, né? Mas no sofrimento a gente precisa encontrar a alegria.
né? Tenham pelo que esperar. Sempre, sempre. Ah, professora, mas está no leito de morte. Ah, eu estou esperando a morte. Opa, não, 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 não. Tá lá ainda. Tá lá ainda, tá respirando. Veja a vida. Professora, mas está no... Não, veja a fortuna. Veja o acontecer. Professora, mas a situação está muito difícil aqui em casa. Mas veja o que é bom. A gente precisa ver o lado bom das coisas, né? Ah, a pandemia só trouxe desgraça. Não. A pandemia, ela trouxe outras oportunidades para quem enxergou essa oportunidade, tá bem? Descubra no que você é bom e use isso ao seu favor. Em tudo, gente. O professor Michael já falou, até dispensa de eu falar aqui. Descubra no que vocês são bons e usem isso ao favor de vocês. Sejam autênticos. Autenticidade. Professor, eu quero ser igual fulano de tal. Não! Quando alguém fala assim para mim, professor, eu quero ser igual a senhora, eu falo, não, 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 pelo amor de Deus, não. Eu quero que você seja melhor do que eu. Melhor. Vai ser melhor do que eu. Né? Seja singular. Sejam autênticos. Sejam vocês na essência de vocês. Sem querer ser igual ou parecido com alguém. Por Deus, nós somos únicos. E é essa unicidade, essa singularidade, essa autenticidade que foi dada para cada um de nós que nós precisamos valorizar. Tá? E de final... Encontre sentido e significado ajudando as pessoas, né? Eu trouxe algumas imagens, né, que falam do contexto de ajudar. E esse ajudar, ele tem tudo, absolutamente tudo a ver com o nosso propósito. Então, se perguntar, por que é? Por que é? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou fazendo isso? Por que eu sinto isso? Por que eu não paro de pensar nisso? Se perguntar o porquê, porque existe um porquê para todas as coisas, existe uma resposta para todos os porquês na nossa vida. Para que eu estou fazendo isso? E principalmente por quem? Quando a gente fala do porquê, é claro que a gente vai estar fazendo pela gente. Eu estou fazendo por mim. Só que eu não sou feliz sozinha. Eu não consigo ser feliz sozinha. Dentro dos meus talentos, dentro daquilo que eu faço, dentro dos meus dons, da minha vocação, eu só vou encontrar felicidade na vida se eu usar tudo o que eu tenho para, com certeza absoluta, envolver, motivar, impactar, mudar, transformar a vida de outras pessoas. Porque à medida que eu faço isso, eu consequentemente mudei. Eu vou ser feliz. Professor, então felicidade é trazer felicidade para o outro? Não. Felicidade é ser feliz, fazendo feliz também outras pessoas. Tá bem? É isso. Muito obrigada. Obrigada aí, professor, pelo convite, né? Por nos convidar e a falar sobre profissão, sobre perspectiva, sobre felicidade, principalmente sobre felicidade. Ah, professor, existe caminhos para felicidade? Existe. Cada um vai encontrar. Mas tudo isso associado a agradecer, né? Nós precisamos, isso é marco, é um fato. Nós precisamos agradecer. E é estranho isso que eu vou falar agora para vocês, mas nós precisamos agradecer até pelas coisas que nos foram tiradas, né? Ah, mas eu vou agradecer pelo que foi tirado da minha vida. Sei lá, Deus levou meu pai, Deus levou minha mãe, né? Eu vou agradecer por isso? Agradeçam, até pelo que foi tirado, né? Esse porquê das coisas, ele tem a ver exatamente com esse movimento. O movimento de tudo que sai e de tudo que é colocado. Então, a gente não perde nada. Na vida, nada se perde, nada. E tudo acontece como deve acontecer, como se deve acontecer. Não existe segredos. Ah, o segredo de felicidade é ganhar muito dinheiro. Não, não, não.
O segredo de felicidade é estar. E quem vai dizer isso para vocês é o consciente de vocês, é o coração de vocês. Então, às vezes, é difícil chegar para o pai e falar assim, pai, eu estou fazendo ETEC. Eu já tive alunos assim. Só para encerrar a minha fala. Professora, eu não quero ter fundo de garantia, eu não quero ter 13º, e eu não quero ter carteira de trabalho assinada e ficar sentada numa empresa. Eu falei, tá, você não quer isso, não. E o que você quer? Eu quero viajar. Olha só, eu quero viajar, eu quero conhecer pessoas, eu quero ganhar um dinheiro suficiente, só para eu manter ali o que eu preciso manter e só. Não quero pagar INSS, não quero ter nada disso. Eu quero ser livre. Aí eu falei assim, tá, isso é felicidade para você? É. Então vai atrás. Ah, professora, eu queria que a senhora fosse a minha mãe. Eu falei, não. Fala isso para sua mãe. Fala que felicidade para você não é o que te limita, jovens. Presta atenção. Felicidade não é ter eu como mãe. Eu perdi 2 filhas. Não é ter eu como mãe. Felicidade é ter a sua mãe explicando para ela, explicando para o seu pai, que felicidade não é o que limita vocês. Felicidade é o que motiva vocês. Motivar hoje, talvez, é ser um youtuber, é fazer jogos, é trabalhar com rede, não ter carteira assinada. Eu quero trabalhar num navio, professor, eu quero viajar, quero ir para o mundo. Ou faça, mas mostre para o outro que felicidade, essa felicidade que você quer viver, ela é o que te motiva, ela é o que vai fazer diferença na sua vida e na vida de outras pessoas. E não tem nada a ver com felicidade limitante. Por quê? Porque é uma verdade que o outro acredita que seja, mas é para ele. Felicidade para o outro não é a nossa felicidade. Então, no momento em que vocês descobrirem, de fato, que é felicidade para vocês, relacionada à carreira, à vida pessoal, ao contexto religioso, ao que for, lutem para viver essa felicidade. Tá bem? Felicidade é um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Então, só por hoje, sejamos felizes, sem se preocupar com o dia de amanhã, que nem chegou ainda, tá? Então, é isso que eu queria, acho que, trazer para vocês, né, no contexto de felicidade, de ser, estar, fazer feliz, fazer ser e fazer feliz outras pessoas, sendo exatamente quem vocês são, tá bem? Um beijo, professor Leonardo, muito obrigada aí pela... Obrigado a todos que continuaram até o final. Tem uma pergunta aqui da Emanuele, eu acho. Ela colocou sobre, mas ignorar coisas negativas não faz mal também? Deixa eu ver. Ver o chat. Emanuele colocou. Mas ignorar coisas negativas também não faz mal? Na verdade, nós temos esse poder de não absorver as coisas negativas. Nós sabemos que elas existem, tá bem? Que elas estão ali caminhando com a gente. Estão do nosso ladinho. Nós podemos ouvir, nós podemos, né, ouvir, mas nós vamos, né, filtrar. Aí vai depender de você, o que você vai expor depois, né? Então isso é muito importante. Não, quando eu falo de sofrimento para elas, eu falo assim, não significa que vocês não... professor, eu quero ajudar a tirar o sofrimento da pessoa. Não. Você vai ouvir, você vai passar pelo sofrimento com o outro, mas você não vai absorver isso. Então, Emanuele, quando a gente fala de ignorar, a gente sabe que as coisas negativas existem e que elas estão do nosso ladinho, estão caminhando junto, estão no nosso meio. Mas nós temos o poder de escolher. Eu sei que está acontecendo, que é uma coisa ruim, mas eu não quero... A pergunta do caderninho é o seguinte: toda vez que acontecer uma coisa boa ou ruim na vida de vocês, a pergunta é: eu quero isso para a minha vida? Ponto de interrogação. E vocês é que vão responder. Se é ruim e você já sabe que isso não pode fazer parte do contexto da sua vida, você não vai filtrar. Vai filtrar e não vai absorver, ok? Agora, se é uma coisa muito boa, aí a pergunta é sim, para o que eu quero. Se eu quero isso na minha vida, sim, professor, eu quero isso para minha vida. Viva, sem receio do que o outro vai falar. Quer dançar na rua, quer estar, quer usar uma... professor, mas eu sou gordinha, eu não posso usar cropped. Eu sou gordinha.
E, gente, sejam felizes sendo o que vocês querem ser e fazendo exatamente o que vocês querem fazer. A felicidade para mim não é ter a barriga sequinha, chapada, o que for, para usar um cropped. Felicidade para mim é usar, é me sentir bem. Então, se a resposta for sim, para todas as perguntas que vocês forem fazer relacionado a eu quero isso para a minha vida, vivam a felicidade, sem se importar com o que o outro está falando de vocês ou está querendo impor a felicidade dele para sua vida, tá bem? Obrigada, professor Léo. Professora Márcia, espero encontrá-la aí um dia. Etequianos, espero encontrá-los. Com certeza. Nossa, eu tô tão feliz que não dá vontade de ir embora. Nossa, meu Deus, maravilhosa. Parabéns para vocês. Obrigada aí. Nossa, muito bom. Era bom se a gente pudesse ter esses momentos assim sempre. Acho que o mundo seria muito mais feliz. Mas aí entra naquele primeiro contextozinho, né? A nossa felicidade foi agora. Se a gente vai levar... cadê? Foi a Emanuele que colocou, né? Emanuele, no dia de hoje vão acontecer algumas coisas ruins. Nós sabemos que isso pode vir a acontecer, mas não vai mudar o que nós vivemos agora de manhã, tá bem? E isso é a gente que escolhe. Eu ficaria horas falando sobre felicidade, sobre sofrimento, mudar o sofrimento, ter um olhar diferente para as coisas, mas é isso. Se vocês perguntarem, professora, mas e a senhora vive o tempo todo assim? O professor Léo vai me ver assim, mas não é o tempo todo assim. Então, em alguns momentos, a gente precisa respeitar o silêncio das outras pessoas, né? Alguns silêncios são choros, alguns silêncios são sofrimento, mas eles são necessários para que a gente possa tirar e falar assim, gente, mas isso não é meu, isso eu não quero comigo, isso eu não quero na minha vida, e dar a volta e sair. O que eu vou dar para o outro? Quando eu estiver na vida de alguém, o que eu vou deixar na vida desse alguém? Não dá para ser sofrimento, eu quero que vocês lembrem de mim de outro jeito. Aí o dia que me vê em São Vicente, o dia que eu aparecer aí, hoje eu vou na Praia Grande, o dia que me ver em algum lugar, nossa, aquela professora, encontrar o Michael aí na vida, olha, esse é aquele professor. O que a gente deixa é o que fica. Pronto. Se eu falasse só de coisa ruim para vocês agora de manhã, combater o ruim, gente, ia ficar uma palestra muito assim, para baixo. Então, sobre depressão, sobre sofrimento, eu prefiro falar sobre a felicidade. Sofrimento, depressão existe? Sim, eu não vou ignorar que isso não exista. Mas, chega de falar de dor, né? A gente precisa de gente para falar de amor. Isso é a vida. Eu vou falar de amor. Sempre. Um beijo. Muito obrigada, professor Léo. Obrigada, professora Márcia. Obrigada a todos vocês, jovenzinhos. Professora, a senhora vem falar com a minha mãe que ela não aceita a minha profissão. Calma, o coração da mamãe vai mudar. Jesus vai mudar o coração da mamãe. Tá bem? Vai mudar. O Senhor vai mudar o coração da mamãe, vendo que vocês mostrem isso. Mostrem que vocês são felizes fazendo o que vocês querem fazer de verdade. E vão atrás disso. Não é ser uma youtuber só assim, de celular. Vão fazer um curso, vão se aprimorar, vão usar oratória, vão atrás de curso para aperfeiçoar isso, entendeu? Mostre para o outro que felicidade tem a ver com o seu ser. O seu ser. E não é o que te limita, é o que te motiva. Tá bem? Um beijo. Nossa, muito obrigado, professor Michael, também. Obrigado. Muito enriquecedor, porque eu dava aula para eles desde o começo do ano, e na gestão de pessoas, naquela mudança, quando você voltou para a ETEC, eu acabei pegando essa turma, essa matéria de sexta-feira. Então foi uma coisa que desde quando eu entrei, eu falei, nossa, mas eu nunca vi assim a escola organizar alguma coisa do tipo, porque daqui a pouco eles estão no mercado de trabalho, estão aí buscando a faculdade, como é que eles vão fazer? Nem sempre dá para parar com tanto conteúdo que tem na aula para abordar com eles, e foi muito enriquecedor. Obrigado mais uma vez, a gente se encontrou ontem à noite lá na escola, né? Gente, sempre que eu tô na escola, eu entro na sala dela e apareço na live dela lá com os alunos. Eu falo, gente, o professor lindo tá aqui, eu sou doida, né? E eu faço ele aparecer. Já sabem quem é, Já pararam para pensar que quando você fala de alguém e você é o marca, é o que você deixa. Eu gosto muito dessa música da Anunciação, que é o que você deixa. Quando você fala, o Léo nem aparece. Quando eu falo assim, gente, o professor lindo tá aqui. Do jeito que eu falo, vem na mente deles somente o Leonardo.
eu tenho outros professores lá à noite comigo, mas a pessoa que vem na mente é aquilo que ela deixa. E você deixa essa marca. Tanto que se você falar assim, professora tal, eles já sabem que até que sou eu a doida. Mas quando eu falo, professor querido, professor, eles já sabem que é o Léo, antes que ele apareça. Já pararam para pensar que a nossa marca tem a ver com pegadas que a gente deixa, ou marcas que a gente deixa, sem que a gente esteja? Então, se eu falo sobre o Léo, em qualquer lugar, as pessoas vão associar ele a alguma coisa. Ou alegria, ou um professor alto astral, ou assim. Então, é o que a gente deixa, por mais que a gente não esteja, tá bem? Então, as pessoas presentes aqui que perderam alguém, por exemplo, o que essa pessoa deixou? Né? O meu pai, eu lembro muito da força. Então, era alguém muito forte. O que essa pessoa que foi importante para você deixou como marca, né? Como herança. Então, é isso que fica. Eu quero, se um dia eu sair da educação, eu quero que as pessoas lembrem de mim exatamente desse jeito, do meu jeito dando aula, do meu jeito estando em aula, do meu jeito sendo eu com eles em aula ou na rua, em qualquer lugar. Tá bem? Um beijo, pessoal. Obrigado, feliz dia aí. gente. Um feriado para todos vocês. Obrigada, professora Márcia. Um dia eu apareço para tomar um cafezinho Leva o Michael junto. Vamos levar o David juntos para a gente tomar um cafezinho aí na ETEC. Muito obrigada, pessoal. Obrigada. Marca a gente nas redes sociais. Redes sociais. Marca a gente aí. Maicon Silva, marca a gente pra gente curtir, compartilhar. Instagram, professor Léo querido, tá no meu. marciacarfer.prof. Prof querida, tá aí. Me acham aí nas redes, acompanhe os nossos projetos, que são projetos bonitos também. Acompanhe os nossos projetos, curtam, né? Porque tudo que é bom a gente precisa falar assim, gente, é bom, vale a pena ter na Praia Grande. Me levem para Praia Grande. É uma reivindicação. Tchau, obrigada. Tchau, Tchau, bom feriado. Obrigada. Tchau, obrigada. Tchau, jovenzinhos. Tchau, tenha um ótimo final de semana. Beijo. A palestra foi linda. Tchau, gente. Tô fechando. Fui. Tchau.